Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com a vereadora Tatiane Frisso, do Solidariedade, aqui abordar assuntos, pautas que permeiam o mandato da vereadora, a quem eu de imediato saúdo. Vereadora Tatiane, sempre um privilégio poder conversar com a senhora. Um privilégio estar com você e também com todos que estão nos acompanhando. Vereadora, recentemente a senhora apresentou um projeto de lei que já tramita pelas comissões da Casa e em breve poderá ir a plenário para apreciação do conjunto dos vereadores. Eu vou pedir que a senhora detalhe. Ele tem a finalidade de garantir vagas na educação infantil para crianças de famílias de mulheres agredidas no ambiente doméstico. Recentemente a imprensa local aí repercutiu. Temos um elevado número, infelizmente, tanto no contexto de Caxias do Sul quanto do estado e por aí afora, de casos de violência contra mulheres e muitas vezes que chega até a óbito, que são os chamados feminicídios. Eu gostaria que a senhora detalhasse então essa proposta. Exatamente, né? Infelizmente no Brasil, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, né? Por questões vinculadas a gênero, né? Então a gente tem essa situação do feminicídio. Nós tivemos grandes avanços com a Lei Maria da Penha, que foi lá em 7 de agosto de 2006, está completando 13 anos agora, e o meu projeto de lei, ele vem no sentido de a educação infantil, a lei já prevê que todas as mães e pais têm direito a colocar, né, as suas crianças dentro da escola infantil através do município, na rede pública, né? Porém, a gente entende que priorizar as mães que sofrem violência doméstica é também garantir que essa criança vai sair de um ambiente lesivo, de um ambiente violento, para estar inserida, então, na educação infantil. Isso tem um impacto muito positivo, inclusive porque muitas vezes a sociedade acha que a mulher está com um companheiro, gosta de apanhar, que ela se submete a isso, mas a gente precisa entender que existe uma série de situações por trás que muitas vezes prendem essa mulher a essa situação. E uma delas, uma dificuldade que as mulheres nos relatam, e como eu fiz parte do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, a gente acompanha de perto a situação delas. E uma das situações, Fábio, é não conseguir se reinserir no mercado de trabalho. Isso acontece porque muitas vezes essas mulheres não têm família aqui em Caxias do Sul, muitas vezes o companheiro trabalha, é quem provê financeiramente essa família, e a partir do momento que a gente tem a criança, então, sendo cuidada na escola, com pessoas adequadas, essa mãe ela pode estar buscando sim a sua reinserção no mercado de trabalho, e isso ajuda a quebrar aquilo que a gente chama de ciclo da violência, né? Então é muito importante que a mulher tenha essa autonomia e essa segurança de que a sua criança estará bem cuidada e possa tentar buscar então a sua reinserção no mercado de trabalho. É mais um passo para ajudar nossas mulheres a quebrarem o ciclo de violência. A senhora já estabeleceu algum diálogo com a Secretaria da Educação, que seria a pasta fim mais atingida? A educação infantil é uma área muito sensível historicamente em Caxias do Sul. Por mais que se faça, como se diz, sempre faltam vagas, há um déficit crescente. A senhora chegou a estabelecer algum diálogo com as áreas competentes no sentido de ver da viabilidade da aplicação? Porque na medida que acontece a lei, ok, tem que fiscalizar, o município tem que colocar em prática, mas a senhora já foi avaliar a viabilidade de aplicação? Fábio, é importante ressaltar que já é uma obrigação prevista em lei que todas as pessoas têm direito a estar colocando seus filhos nas creches do município, né? A educação infantil, então, ela está dentro do que diz a lei, né? Ou aquela no compra caso, de vagas priorização, que tem acontecido também. Ela acontece num percentual de 5% das vagas que são ofertadas sejam para estas crianças. Se não houverem crianças, as vagas continuarão sendo preenchidas com as demais crianças que estão na fila, né? Então, a gente entende que ele é um projeto bastante importante, que não vai ter nenhum tipo de impacto negativo, porque as mães e as crianças que precisam dessas vagas, elas já estão inseridas. E sim, historicamente o município tem tido bastante dificuldade, né, para comprar estas vagas, para oferecer este serviço, e a gente sabe que é um desafio que o município vem trabalhando para reduzir as filas.
Vereadora Tatiane, vamos continuar acompanhando, já vou deixar o convite para a senhora, porque esse projeto está em tramitação. Haverá uma série de conversações com órgãos competentes, daqui a pouco emendas de colegas para aperfeiçoar o texto, até que ele fique maduro e chegue a plenário para discussão, aprovação e, quem sabe, até se tornar lei municipal. Nós vamos continuar acompanhando. Mas mudando um pouco de assunto, a senhora também é fisioterapeuta de formação e tem chamado a atenção a um debate em plenário, e nunca é demais dizer, as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Caxias do Sul são sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo do canal 16 da NET, pelas redes sociais do Legislativo Caxiense. A senhora trouxe o debate da carência de oferta de serviços e profissionais de fisioterapia no setor público. E aí fez um pedido de informações à Executiva e, com base nisso, repercutiu em plenário. O que é possível fazer também para que o cidadão comum tenha acesso ao serviço de fisioterapia pela via pública? Todo mundo fala em fisioterapia, sessão, fisioterapeutas, o sujeito já pensa num serviço privado de custo mais elevado, que não é tão fácil de ter acesso, e foi mal ou bem o que a senhora acabou externando ali, que não é tão simples para um caxiense conseguir lançar mão desse tipo de trabalho. Exatamente. A gente fez um pedido de informações, então, com 12 questionamentos para a Secretaria Municipal de Saúde, para saber como estava o atendimento de fisioterapia, né? Nós pedimos o número, né, de sessões realizadas por profissionais fisioterapeutas. Também quisemos saber quantos profissionais são concursados pelo município, aonde, em quais áreas eles estão atendendo a fila, porque chegou para mim situações de pessoas que estão há um ano aguardando atendimento de fisioterapia. E isso, Fábio, a gente, enquanto profissional de fisioterapia, sabe o quanto isso pode agravar o tratamento. Nós temos pessoas que estão hoje encostadas, que se tivessem acesso à fisioterapia desde o princípio, após uma cirurgia, para buscar sua reabilitação, poderiam estar se reinserindo no mercado de trabalho. Então, a gente entende o quanto é importante, né? Hoje o município tem 7 profissionais de fisioterapia contratados e 4 NASFs, né? Que são os núcleos de atenção à saúde da família. E o que a gente entende desses 4 profissionais de fisioterapia? Isso cobre cerca de 30% apenas. Nós temos 48 unidades básicas de saúde e eles estão inseridos em 13 unidades básicas de saúde. Ou seja, apenas 30% da cidade hoje tem essa cobertura dos NASFs, que estão vinculados ao programa de saúde da família ou estratégia em saúde da família, né? Então, a gente entende que muitas situações, até 80% dos casos, se começassem a ser tratados na atenção básica de forma precoce, não estariam evoluindo para situações mais agravadas, que necessitam de grande quantidade de medicamentos, intervenções cirúrgicas. É como a gente costuma dizer, a prevenção na saúde é o melhor caminho. É um dos pontos que a senhora trouxe, chamou bastante atenção, até uma das entrevistas anteriores a que estamos fazendo aqui foi com o vereador Felipe Gremelmaier, do MDB, que preside a Comissão do Idoso. E a senhora colocou nesse pronunciamento em plenário que, inclusive, a fisioterapia auxilia na prevenção de quedas de idosos no ambiente doméstico. Muitas vezes um idoso sofre um escorregão ou no box ou num piso mais úmido, se lesiona e dali serve como cadeia para uma série de complicações. Então, daqui a pouco, a fisioterapia de forma preventiva também junto à população idosa, né? Exatamente. A gente sabe que a porta para um atendimento fisioterapêutico é a unidade básica de saúde. Então, as pessoas que estão precisando, né, vão até a UBS e, através do encaminhamento da unidade básica de saúde, vão ser encaminhadas, então, para as 4 clínicas que o município tem conveniadas atendendo o SUS em Caxias do Sul. Mas a gente entende que uma situação ideal seria o fisioterapeuta estar diretamente na unidade básica de saúde, trabalhando com grupos, trabalhando a parte preventiva, e isso sim traria economia aos cofres públicos, porque a partir do momento que a gente tem a prevenção, o não agravo à doença, a gente faz uma economia importante. Inclusive, dados da CPP, que é a Comissão de Políticas Públicas do CREFITO, que é o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, falam que a fisioterapia pode
diminuir em até 50% os custos desses pacientes para o SUS. Então, quando a gente fala em saúde, Fábio, é importante que a gente não pense apenas no profissional médico, mas que a gente pense de forma multidisciplinar, né? A saúde não depende especificamente de uma profissão, e sim de um conjunto que inclui o fisioterapeuta, que é tão importante, psicóloga, fonoaudiólogo, né? Enfim, é uma série de profissionais que deveriam estar inseridos dentro do nosso SUS para que a gente tenha melhores resultados. E a gente acaba brincando, né, que às vezes a maioria dos prefeitos acaba colocando um orçamento maior do que o que é previsto em lei, porque justamente a gente ainda não está trabalhando fortemente a prevenção das doenças. A gente está trabalhando muito o agravo, a cirurgia, a consequência da doença. Sim, acaba tendo uma verba maior para cirurgias, internações, medicamentos, né? Não é tão simples. Uma outra pauta que a senhora tem trazido e em diversos momentos surge na Câmara, o ciclismo e a bicicleta. Caxias do Sul tem um terreno muito acidentado, não é tão simples para as pessoas usarem a bicicleta, sobretudo no dia a dia, que ele vai e vem do trabalho ou da escola, como acontece, por exemplo, muito no litoral norte, que são municípios planos, então as pessoas usam a bicicleta praticamente como meio de transporte para tudo. E aí em Caxias do Sul tem os grupos de ciclistas e por aí afora. Qual é a sua expectativa de que esse assunto da bicicleta engrene mesmo em Caxias do Sul como uma política pública? Diversos vereadores se debruçaram sobre isso, houve discussões de pontos para ciclovias aos domingos, aos feriados, depois se torna lugar de trânsito comum. Ou seja, o espaço do ciclista ele não fica muito claro como uma prática cotidiana em Caxias do Sul. A senhora tem expectativa de reverter esse quadro? Eu te digo que é um desafio grande. É um desafio grande, mas sim, a gente tem expectativa. E, Fábio, muito antes de eu pensar em política, eu já pedalava sobre duas rodas e, para mim, a época era uma questão de lazer. Utilizava a bicicleta apenas aos finais de semana para conhecer pontos turísticos da cidade. E depois disso, então, quando eu conheci o Luciano Pacheco, né, que foi quem organizava os passeios da Massa Crítica aqui em Caxias do Sul, que é um movimento global pela inclusão da bicicleta como meio de transporte, é que a gente começou a ter um ativismo mais intenso, né? Em 2012, a gente fez um projeto de lei de iniciativa popular, que é quando o cidadão recolhe 5% das assinaturas dos eleitores de Caxias do Sul para trazer um projeto para a Câmara de Vereadores, né? A gente fez um movimento bem intenso, entregamos cópia do projeto à época para o prefeito Alceu Barbosa Velho, trouxemos audiências, reuniões públicas aqui na Câmara de Vereadores e fizemos um movimento para que as pessoas tenham a consciência e mudem a cultura de achar que a bicicleta é apenas lazer ou esporte. Há espaço, sim, em Caxias do Sul para que a bicicleta seja pensada como meio de transporte. No entanto, a gente precisa de vontade política para fazer isso sair do papel. E é isso que a comissão, né, a comissão que eu estou presidindo hoje, a comissão temporária da bicicleta, de incentivo à bicicleta como esporte e meio de locomoção, vem buscando trazer. A gente está fazendo reuniões mensais. Ao final dos encontros, que serão de 6 a 8 encontros, a gente pretende elaborar um documento para o Poder Público e Secretaria de Trânsito para que, de fato, eles possam fazer medidas que assegurem que os ciclistas estarão seguros utilizando a sua bicicleta. No que eu devolver a palavra à senhora, aparecerão na tela os seus contatos telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões e elogios. A senhora ainda tem alguns segundos. Bom, ressaltar que o mandato está à disposição, dizer para as pessoas o quão importante é. Contatem o vereador de vocês, mostrem para nós quais são os seus desejos, as suas vontades. O vereador ele faz muito esse elo, né, entre o poder público, as demandas da população e as secretarias competentes, as pastas. A gente está à disposição sempre, né? O meu mandato tem sido muito no sentido de manter o que o Nerio Carteiro já vinha fazendo, esse contato bem próximo à população na resolução de demandas e também buscando apresentar projetos de lei que sejam úteis à população como um todo, né? Então, meu recado final é esse. Ex-vereador Nerio Carteiro, hoje deputado estadual, que renunciou, então a senhora herdou a vaga dele como suplente imediata. Exatamente. Só esclarecendo a quem nos acompanha. Muito obrigado, vereadora. Imagina, eu que agradeço. Acabamos de conversar então com a vereadora Tatiane Frisso do Solidariedade. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.